E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Júlio, seja bem-vindo no canal. Muita gente aí pergunta aí, né, quanto tempo estou no Japão. Na verdade, eu já estou aqui pela segunda vez no Japão, né? A primeira vez que eu vim aqui já faz há muito tempo atrás. É, então eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês aí, de como foi a primeira vez e por que eu vim a primeira vez. Eu trabalhava no Banco América do Sul, já extinto, né? Já não existe mais esse banco. E naquela época, em 88, né? A minha mãe é que viu aí no... não sei se ainda existe, deve existir ainda no Brasil. Existia um jornal, né? Da comunidade japonesa aí do Brasil, né? Então nesse jornal aí, não sei se era o São Paulo Shimbun, não lembro o nome do jornal mais como que era, Nipako, sei lá. Eu sei que tem um jornal que naquela época meu avô que lia, né? Minha mãe também fazia a leitura desse jornal e ela viu em 1988, né, como eu estava dizendo, que havia a possibilidade de trabalho no Japão, né? Para quem tivesse interesse, que estava tendo essa possibilidade. Só que em 88 era meio burocrático e a gente tentou contato com um parente do meu avô, né? Que já fazia muito tempo já, né? Que meu avô já estava no Brasil, então já não tinha muito contato assim, mas mesmo assim minha mãe conseguiu mandar uma carta e tal, mas estava meio complicado esse negócio aí e eu meio que esqueci disso aí, né? Deixei isso de lado. Acabei desistindo, né? E segui a minha vida lá dentro do banco. Só que passaram mais 2 anos, aí a lei da imigração do Japão teve uma mudança aqui, né? Isso foi em 1990. Então, com essa mudança aí, facilitou um pouco a entrada dos descendentes aqui no Japão. Aí, nessa época aí, teve dois primos meus que teve interesse em vir também. Aí nisso aí a gente acabou meio que decidindo vir tudo junto. Então veio eu e mais dois primos aqui. Chegamos aqui no mês 4 de 1990, ok? Então naquela época lá, a gente chegando aqui no Japão, a primeira cidade lá que a gente foi morar foi em Suzuka, na província de Mie, né? E a primeira fábrica que eu peguei ali foi a Tokyo Shito. Parece que ela existe ainda lá, não sei, né? O serviço era produzir bancos para carro, né? Então a gente pegou uma linha, era dentro de um galpão enorme ali, quer dizer, não tão grande assim, mas era razoavelmente grande. Existiam várias linhas ali dentro, né? E cada linha lá tinha um shacho, né? Um dono dessa determinada linha. A gente produzia banco para a Honda, né? Para os carros da Honda. Aí trabalhei lá por alguns meses, acho que uns 3, 4 meses, foi o tempo suficiente para mim quitar, né, a passagem, que inclusive naquela época acabou saindo caro pra gente, porque foi a época do Collor, né, que ele tomou o dinheiro e deu aquele rolo todo, o dólar subiu, e a gente acabou pagando por isso também, né, o dólar dobrou o valor e tudo isso aí cooperou para que ficasse mais caro. Então, para mim pagar essa passagem aí, eu tive que desembolsar mais dinheiro do que a turma anterior, né? Que a turma anterior veio pela metade do valor. Mas graças a Deus deu para me pagar isso em, acho que se não me engano, em 3 meses. E aí eles me devolveram o passaporte, que naquela época eles pegavam o passaporte, né? E até você terminar de quitar, porque nessa fábrica mesmo teve muita gente que chegou lá e acabou fugindo à noite, né? O serviço era meio, não era muito fácil ali não, né? Então o pessoal acabava fugindo. Então, para evitar esse tipo de ocorrência, né? O que eles faziam? Eles aprendiam
o passaporte, né? E quem ficava com esse passaporte era a própria fábrica, né? É, porque naquela época lá tinha muito, não é como hoje que são várias empreiteiras que existem, né, aí no Brasil, vários escritórios, já faz o contrato direitinho, você já vem tudo bonitinho pra cá. Naquela época, tipo, tinha uma pessoa aí que fazia esse trabalho de fazer a busca do pessoal que tinha interesse em vir para o Japão e ele mandava, né, fazer o contato via fax. Naquela época não existia sinal de internet, era tudo via fax, era tudo meio demorado um pouquinho, né? Aí eles mandavam para cá. Tanto que a gente chegava aqui, às vezes nem era aquilo que foi dito no Brasil, né? Teve muita gente aí que chegou aqui e passou uns apuros aí porque nada era daquilo que era prometido. A gente ainda deu sorte, pegou uma casa, não foi parar dentro de Oriô nem nada, né? E foi mais tranquilo pra gente nesse sentido aí, na questão moradia. Aí passado esse tempo aí que eu quitei a passagem e tudo, eu fui morar em Hamamatsu, né? Melhor cidade do Japão. Beleza? Tô brincando aí, mas eu considero a melhor cidade aqui, né? Eu não conheço todo o Japão, é óbvio, né? Mas essa cidade aí, eu me simpatizei com ela, gosto muito dessa cidade aí, né? E considero ela como a melhor cidade do Japão, aí a Harumi fica doidinha, né? Aí lá, chegando lá, eu trabalhei numa fábrica lá de fiação de carro, o serviço era tranquilo, né? Limpo, não era serviço pesado, né? Fiação de carro. E naquela época lá era a época de ouro, né, do Japão, né? Assim, eu não sei como que funcionavam as coisas, se essas empreiteiras naquela época trabalhavam direitinho ou não, mas assim, você não escutava muito falar de Shakai Hoken naquela época, né? Tipo, tinha gente que pagava esse Shakai Hoken, mas eu acredito que a grande maioria pagava aquele Kokumin Hoken, que era na época era bem baratinho, né? E também tinha aquele outro lado lá do imposto municipal. Eu não sei o que as empreiteiras faziam, que muita gente não pagava esse imposto municipal. Não era descontado esse imposto municipal aí. Então o salário naquela época praticamente saía livre, né? Você só tinha o imposto de renda descontado na fonte ali. Aí você tinha também, as empreiteiras forneciam kitnets para o pessoal, né? Aí eles cobravam uma taxa lá, variava entre 8.000 e 10.000, eu pagava 8.000 na época. E nessa taxa de 8.000 já estava incluso a taxa de água, luz e gás, né? Então você só tinha isso aí de desconto, mais o Kokumin Hoken, que era baratinho naquela época, e o imposto de renda, né? Isso aí de desconto e o resto vinha livre na sua mão. E naquela época eles pagavam num envelopinho assim em espécie mesmo, em dinheiro mesmo, né? Chegava no dia de pagamento e você recebia em dinheiro. E eu trabalhei aí em Hamamatsu, né? Eu cheguei, como disse, em 90 aqui no Japão e trabalhei até 94, né? Chegou em 94, eu tive alguns problemas aí de saúde, né? Que eu tinha hérnia e tal. E no finalzinho já de, acho que na metade mais ou menos de 90, um pouco antes da metade, não lembro direito, a Yazaki resolveu pegar só funcionário contratado direto, né? Então a empreiteira, eu estava por empreiteira, a empreiteira que estava lá dentro, ela foi, né, desligada, então a gente saiu dessa fábrica aí, a empreiteira arranjou outros empregos aí pro pessoal que estava tudo ali dentro. E eu fui parar numa fábrica bem pequenininha, né, que fazia peças aí para Honda. Aí eu fui trabalhar com torno. Só que tinha uma parte lá do processo de limpeza das máquinas de torno que era meio pesado e isso aí acabou, né, prejudicando a hérnia que eu tinha, né? E, e nisso aí eu tinha que fazer uma cirurgia e como não tinha o domínio da língua japonesa,
né? Naquela época não tinha esse lance aí de tradutor em hospital como tem hoje, né? Hoje as coisas são mais fáceis aqui, né? Naquela época não, já era um pouco mais complicado. Aí eu decidi voltar pro Brasil, né? Voltei pro Brasil, o pessoal da empreiteira até inclusive falou, que eu poderia fazer a cirurgia aqui, que eles iriam me dar 2 meses, né, tal, pra poder fazer a cirurgia, mas eu falei, não conheço a língua direito, eu prefiro voltar. Voltei pro Brasil e falei que depois eu voltava pra cá. Sendo que nisso aí eu fui e acabei não voltando, né, acabei ficando por lá mesmo. E passaram-se 15 anos e só depois de 15 anos que acabei resolvendo vir de novo aqui pela segunda vez pro Japão, né? Mas naquela época lá foi uma época boa, né? Tipo, no quesito assim de financeiro, né? Muita gente juntava dinheiro muito rápido naquela época. Também existia esse outro lado também, né? As casas, se você pegar o valor em dólar, né? Hoje, uma casa no Brasil em dólar, ela custa muito mais do que ela custava naquela época em dólar. Então, por exemplo, naquela época eu lembro que dava para comprar apartamento, casa, a partir de US$ 30.000, US$ 35.000 e isso aí você tipo ajuntava muito fácil aqui no Japão, né? Naquela época era mais tranquilo, né? Então muita gente enriqueceu aí, tipo, vinha pra cá, tinha gente que em um ano juntava uma maior grana, né? Vinha, trabalhava em família, juntava uma maior grana e ia embora e montava seu próprio negócio no Brasil, além de comprar casa e tudo mais, né? Então, aquela época foi a época de ouro do Japão, né? E naquela época também as coisas eram assim, mais fáceis no sentido, um exemplo, tipo, a carta de habilitação aqui no Japão naquela época, o que, que você fazia? Você ia no Menkyo Center, levava a sua carta do Brasil, não tinha essa exigência de levar prontuário, né? Não tinha nada disso. Você ia lá no Menkyo Center com a sua carta do Brasil, fazia um exame de vista ali na hora lá, esperava lá uns 15, 20 minutinhos ali, batia uma foto e o cara já te entregava a carta na hora, na mão ali, né? Não tinha teste prático, não tinha que fazer absolutamente nada. Era só ir lá, fazer o exame de vista e sair com a carta na mão. Uma outra coisa que naquela época que eu sinto que é diferente de hoje, né, seria esse meio de comunicação que a gente tem hoje, né? Hoje a gente pode falar com qualquer parte do mundo assim, tipo num piscar de olhos assim, né? E não custa aquela fortuna que era antes. Naquela época quando eu vim aqui, o único problema assim que eu senti assim de cara aqui no Japão, né, foi você lidar com a saudade, né? Você vem pra cá, tipo, a família tá no Brasil, você tem a saudade, não tem esse contato que tem hoje, né? Mesmo que visual ou por, por áudio, é muito mais fácil, né? Antigamente não, você tinha que escrever uma carta, mesmo porque se você fosse ligar direto pro Brasil, era muito caro, né? E era meio complicado que naquela época os telefones públicos aqui do Japão era dividido em telefone internacional, né, e o nacional. O internacional era mais pro centro da cidade, assim, né? Então você tinha que sair aí de noite caminhando até o centro da cidade. Aí você comprava, tinha cartões de 1.000 ien, 5.000 ien. Então eu comprava 2 cartões de 5.000 ienes pra falar aí, ó, tipo, não lembro, acho que dava em torno de uma meia hora, sei lá, talvez um pouco mais. Então você pagava 10.000 ien e era um negócio assim, você ficava meio assustado com esse valor, né? De pagar 10.000 ien para poder falar alguns minutos aí, né? E se você fosse ligar toda semana, né? Quanto que ia? Então,
o que a maioria do pessoal fazia era recorrer à carta mesmo. A gente pegava aí a carta, eu aproveitava aí naquela época para poder estudar, eu escrevia as cartas aí, tentava escrever em japonês aí, tentando aprender um pouco de kanji e tudo, então eu escrevia assim para minha mãe e o Tantosha daquela época lá, lá de Hamamatsu, ele me ajudava muito, né? Ele ia muito lá no Apato, lá em casa lá, passava lá o finalzinho do dia lá e ia me ensinando. Aí eu mostrava para ele o que eu queria dizer para minha mãe. Ele falava, ah, não, esse kanji não é para usar nesse sentido, existe esse outro kanji, e com isso eu ia aprendendo. E na verdade, como eu trabalhava muito no meio só de japonesada naquela época eu consegui aprender bastante coisa. Eu vim do Brasil para cá sem saber nada e já estava dando para você conversar razoavelmente bem, né? Na época que eu fui embora já estava dando para falar bem o japonês. Só que esses 15 anos que se passaram, você volta pro Brasil, você não usa mais o japonês, você acaba meio que esquecendo tudo de novo, né? E agora também, com a idade, já é mais difícil de aprender. Então é isso aí, pessoal. Eu tive essa primeira vinda aí pro Japão aí, né, na década de 90. Aí eu fiquei até dezembro de 94. Fui embora pro Brasil, aí fiz minhas coisas lá no Brasil e tal. E depois de 15 anos acabei voltando pra cá, né? Aí essa segunda vinda aí pro Brasil, eu conto pra vocês aí, se vocês tiverem interesse, fica pro próximo vídeo aí. Beleza? Então até o próximo vídeo.